Bom, olá a todos, meu nome é Vinícius e nesse vídeo eu vou estar mostrando como utilizar o ambiente Long Table no LaTeX. Basicamente, para quem não conhece, ou nunca ouviu falar desse ambiente, ele serve para tabelas extensas que precisam ser divididas entre mais de uma página. Então, para isso é um pacote bem interessante e cujo tem um ambiente, né, bem interessante também. Então, basicamente, eu trouxe aqui um exemplo em Overleaf, um projeto que eu criei, né, com o seguinte preâmbulo, né, que eu vou explicar agora. Eu tenho a classe artigo, tamanho da fonte 12 pontos, a folha A4. Eu tenho o pacote para lidar com a acentuação, que é o Imputank, com a codificação UTF-8. Eu tenho as margens, todas as margens sendo compostas pela dimensão de 2,5 centímetros, utilizando o pacote Geometry. Estou utilizando o idioma português do Brasil. O pacote Times serve para utilizar a fonte Times New Roman. O Lipsum serve para gerar um texto aleatório em latim, né? Aqui eu estou utilizando o primeiro parágrafo desse texto, que é chamado Lipsum. E aqui o pacote responsável pela long table, que é também chamado de long table. Então aqui eu estou iniciando o documento com uma seção não numerada chamada long tables e o primeiro parágrafo do Lipsum. Então, para exemplificar aqui, eu trouxe dados desse site aqui, para quem gosta da parte de investimentos, né? O Funds Explorer, que tem um ranking de todos os fundos imobiliários do Brasil. Então, ele tem um ranking com vários indicadores aqui, né? De vários fundos. É uma tabela bem extensa, já que tem todos os fundos imobiliários do Brasil. E, então, vamos reproduzir essa tabela em LaTeX, utilizando um menor número de colunas, mas vamos utilizar todas as linhas. E para isso, então, vamos utilizar a ferramenta LaTeX Tables Generator, que é uma ferramenta bem interessante que nos auxilia na otimização de tempo, ou seja, eu produzo a tabela num outro software como o Excel, eu gero o código e eu trabalho em cima do código e isso me poupa bastante tempo, já que se você tem conhecimento dos princípios de uma tabela em LaTeX, você consegue modificar o código diretamente depois de ter esse código gerado pelo Tables Generator. Então, antes de nós entrarmos no exemplo prático, então vamos ver como é que funciona o Long Table. Basicamente é um ambiente parecido com o Table, né? A diferença é que ele não vai ter o Tabular dentro do ambiente, que nem tem no Table, e depois do Table sempre vem o Bagging Tabular. Então, nesse caso aqui eu vou ter só um ambiente, que é o Long Table, onde eu preciso especificar quantas colunas eu vou ter e qual é o alinhamento. Aqui, por exemplo, eu tenho 3 colunas alinhadas ao centro. Eu tenho um caption. E o que vai mudar para uma tabela normal em LaTeX é que eu vou ter todos esses argumentos aqui antes. Então, eu preciso informar o heading, ou seja, o título principal da tabela na primeira página, o título nas demais páginas, o rodapé em todas as páginas e o rodapé na última página. Feito isso, eu consigo, então, iniciar o conteúdo da tabela e eu encerro, então, a tabela com End Long Table e encerro, então, tudo isso eu coloco dentro do ambiente Bagging Center e End Center, porque eu preciso centralizar dessa forma, já que funciona um pouquinho diferente do ambiente Table. Então, eu não poderia utilizar aquele comando Centering, porque isso centralizaria todo o texto e não só a tabela, já que ela tem um funcionamento um pouquinho diferente. Então, vamos à parte prática. Aqui eu tenho a tabela contendo todos os FIIs. Eu estou utilizando apenas 3 colunas, né? A coluna do código do fundo imobiliário, o preço da cota, né, atual, e o último dividendo. Então vamos copiar e colar aqui no Tables Generator, utilizando o Paste Table Data. Vamos colar com a formatação. Então aqui está a nossa tabela, vamos gerar então ela aqui. Ok. Vamos comentar o Lipsum e vamos utilizar aqui então o Bagging Center. E agora vamos utilizar o Bagging Long Table. Eu preciso informar quantas colunas eu vou ter. Eu vou ter 3 colunas e eu quero elas alinhadas ao centro, então C, C, C. Eu preciso adicionar uma legenda, então, para essa tabela. Ranking de FIIs. Eu preciso, então, agora informar todos esses parâmetros. Então, o primeiro heading da tabela vai ser o FII, o código do FII, o preço atual e o último dividendo. Então, para isso, eu começo sempre uma linha horizontal.
adiciono o que eu quero de heading, dou uma quebra de linha e adiciono uma outra linha horizontal e informo que essa seria então a minha primeira heading. Então, end first head. Eu quero repetir isso aqui nas demais páginas, então eu copio e colo aqui, indicando que então essa é a heading das outras páginas. Encerro então utilizando o comando endHead. Só que eu preciso informar também o que vai nas notas de rodapé. Então, para isso eu vou utilizar uma linha com colunas mescladas, né? Células mescladas, então 3 colunas alinhadas à esquerda, e eu vou dizer que essa tabela continua. Antes disso, eu posso adicionar uma linha horizontal, e eu digo que aqui termina então minha primeira nota de rodapé com o comando endLastFoot. Feito isso, eu vou informar qual vai ser a minha última nota de rodapé, ou seja, da última página da tabela. Então, para isso, eu inicio uma linha horizontal. Adiciono novamente o comando multicolumn, agora alinhado ao centro, e eu informo a fonte dos dados dessa tabela. Então, eu vou dizer que isso foi retirado do Funds Explorer. Feito isso, então, eu posso colar o conteúdo dessa tabela. Lembrando que eu vou copiar só o conteúdo que está dentro do tabular aqui. Então, aqui está. Vamos colar e verificar se está rodando perfeitamente após compilar. Então, aqui está a nossa tabela. Tem algum errinho, nós vamos corrigir, não tem nenhum problema. Então, aqui eu preciso dar uma quebra de linha. Então, vamos ver o que o programa está nos dizendo. Ok. Aqui, na verdade, endLastFoot e aqui é endFoot. Desculpa, foi um erro de digitação. Então, vamos corrigir e verificar se está funcionando perfeitamente. Agora sim. Então, aqui está a nossa tabela, tem a legenda dela, o heading principal, ou seja, na primeira página. O continua como uma nota de rodapé, dizendo que essa tabela vai continuar. Então, aqui nas demais páginas eu tenho o mesmo heading, né? Se eu trocar aqui, por exemplo, eu vou trocar a primeira coluna aqui nas demais páginas. Então, vou colocar fundos imobiliários. Conforme nós podemos ver, isso vai mudar nas demais páginas, mas não vai mudar na primeira. Então, só para exemplificar, né? Isso funciona também da mesma forma para as notas de rodapé. Vamos adicionar FIS de novo. E vamos compilar novamente. Então, aqui voltou ao normal. Mas vamos supor agora que eu quero dividir essa coluna de forma manual. Então, vamos dizer que eu quero, a partir daqui, ó, cortar essa coluna. Então, o que eu posso fazer? Eu posso adicionar o comando PageBreak. Então, conforme podemos ver aqui, ó, a página vai ser cortada, ó, nesse fundo imobiliário aqui e vai iniciar nesse aqui que é o VISC 11. Então, no VISC 11 eu tenho que a tabela ela é cortada de forma proposital. Se eu quiser cortar ela de forma proposital para a próxima página, eu uso o PageBreak. Então, vamos compilar novamente, deixar como ela estava no início. E é isso que eu tinha, então, por hoje. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil, que você possa, então, agora praticar e começar a utilizar sem medo esse ambiente Long Table, que é muito útil e bem interessante. Se você gostou desse vídeo, então, eu gostaria de pedir que se inscreva no canal, deixe o seu like, se você acha pertinente, e compartilhe com alguém que você conheça, que esteja aprendendo LaTeX ou que queira aprender e gostaria de receber mais conteúdo relacionado a LaTeX Typesetting. Obrigado.